Fala galera, Café com Preta de volta, segundo episódio, com pessoas especiais, com um tema especial que eu adoro e que eu sou especialista também, né? Atuo há 12 anos na cultura. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa temática e eu acho que mais que nunca a arte santarena vem ganhando destaque na Amazônia, no Brasil. E aí eu tinha que trazer pessoas para a gente falar sobre essa efervescência que vem acontecendo e que já acontece, na verdade, há muito tempo, mas que agora ela vem ganhando um destaque muito, muito impulsionado pelas artes visuais, pelo audiovisual, pela internet. E aí, falar sobre arte santarena é falar sobre um povo que tem uma riqueza infinita de coisa para mostrar, de arte em todas as suas linguagens. Então eu trouxe alguém do teatro, outra pessoa também da produção e do teatro, que é o João, a Elisângela, que eu sou fã há muito tempo, depois eu vou falar um pouquinho de como você passou pela minha história, e talvez a Elisângela nem saiba. E o Rafael, que é produtor cultural, trabalha com audiovisual, coordena o Cinealté, então eu vou querer saber um pouquinho da experiência deles para que a gente possa dialogar sobre essa temática tão importante e que a gente tem muita coisa para mostrar para o mundo. Santarém é linda, é rica e tem um povo que produz cultura de maneira profissional. Elisângela, estou aqui de maneira muito emocionada porque, sim, Elisângela para mim sempre foi uma referência de mulher na cultura, de mulher na arte. E a gente vem, assim, construindo a nossa identidade, eu em especial como artista, muito, muito inspirada em mulheres como você. Obrigada. E Elisângela eu acho que um dos nossos grandes nomes da produção e do teatro em Santarém. E aí me conta, Elisângela, um pouco da tua história aí, que tem muita história para contar. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Desencourt. Poucas pessoas sabem que eu nasci em Parintins, Amazonas. Cheguei em Santarém quando eu tinha 6 anos de idade, agora atualmente tenho 48, aí só fazer os cálculos para saber o tempo. Eu moro em Santarém desde então, sou apaixonada pelo estado do Pará, sou apaixonada por Santarém, pela cultura santarena. E atualmente eu estou no grupo de Teatro Olho d'Água, que é um grupo que faz trabalho não só com teatro, mas também organiza eventos na área da cultura. Sou militante dentro dos grupos que fazem cultura em Santarém. Sou uma das divulgadoras do Sistema Nacional de Cultura, especialista no assunto. Atualmente, o Grupo Olho d'Água ele faz assessoria para 3 cidades do estado do Pará, inclusive uma é muito longe, que se chama de Santa Maria do Pará, que é muito longe, mas a gente acaba indo lá uma vez por mês prestar assessoria para que eles entrem dentro do sistema e estejam congregados com tudo. Para quem também não sabe, eu sou formada em teologia, fiz o curso para poder fazer uma pós-graduação na minha área, que eu sempre sonhei em fazer teatro, em ter um curso superior no teatro e nunca consegui, né? Porque a gente sabe que Santarém não tem uma faculdade. E aí fiquei passeando no curso de letras, inclusive a Priscila foi minha professora dentro do curso de letras, não consegui terminar ainda. Fiquei nervosa quando eu vi a Elisângela lá assistindo a minha aula. Ela estava assim, pleno mestrado dela, foi incrível, foi minha professora. E agora só falta entregar o TCC, que eu estou enrolando ainda. Olha, mas eu sou especialista. Bora se ajudar. Bora se ajudar. E dentro da cultura hoje, né, eu trabalho com projetos culturais na elaboração junto com o Helder Aguiar, dentro do Olho d'Água, né, nessas cidades, ajudando outros colegas de trabalho também a fazerem seus projetos. E assim a gente vai caminhando. E dentro do teatro, passei 16 anos no SESC, no grupo de teatro SESC em Cena, trabalhando muito teatro infantil, fomentando o teatro infantil. Depois comecei com Olho d'Água, foi a época que eu saí do SESC, e de lá para cá trabalho muito na área da pesquisa, da experimentação, e agora o grupo ele está assim, com outros trabalhos dentro do teatro, com outros projetos para 2023 e também agora em 2022. Mas olha esse currículo fraco, velho, como diz o Wander de Andrade, saudoso. Inclusive, vou fazer referência a ele, essa semana ele fez aniversário, fez uma falta enorme nele, nosso grande amigo que partiu esse ano e que deixou marcas profundas no nosso coração e no coração em especial da galera que curte a música da Amazônia. Rafael Ribeiro, que por acaso é meu marido. Seguinte, Rafa, tenho acompanhado a tua trajetória na produção cultural, no audiovisual também, e tem me inspirado muito o quanto você tem se empenhado nessa questão do profissionalismo
né? Me ajudou muito a me organizar enquanto produtora cultural. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência na produção, como é trabalhar com arte na Amazônia em especial. Bom, trabalhar com arte sempre é muito desafiador, né? E nessa curta temporada até o momento que eu tenho na produção cultural, se confunde muito com o nosso, né, casamento, relacionamento, namoro, junto, né? Porque eu comecei a testar o conhecimento que eu queria evoluir ainda mais nesse conhecimento de produção cultural no Sementes Musicais, que era um projeto sociocultural, que inclusive o João também fez parte, né, que a Priscila idealizou. Então lá que eu comecei a fazer os meus primeiros projetos e a aprovar os primeiros projetos e a realizar, né? E a gente foi pegando gosto com isso, né? Na verdade, eu sou comunicador e me sinto muito à vontade nessa profissão de comunicador, que eu passei quase 10 anos atuando na imprensa de Santarém, né? Passando por vários veículos do jornal impresso à televisão, e rádio também, um pouco de online. Então, depois eu comecei a pesquisar e estudar muito a área de gerenciamento de projetos. Eu gostava de trabalhar com a área de projetos, apesar de comunicação não ter tanto a ver com a área de gerenciamento de projetos, que é mais da administração, do marketing. Era uma área que me interessava muito. Então, isso de trabalhar com projetos, de organizar esses projetos, e eu acabei me encaixando bem na produção cultural, né, que o artista nem sempre ele consegue administrar ou gerenciar a sua carreira, nem sempre, né? Tem casos e casos. Vocês dois são artistas e são gerenciadores de projetos também, né? Tem essa pegada da administração, da gestão, e não é fácil, né? A Priscila também tem isso, ela é muito produtora também, mas não é o caso de todos os artistas. Então, eu assessoro nessa área, nessa parte, que não sou artista, não toco, não canto. Mas alguém tem que fazer a parte. Sou talvez um artista do audiovisual, né? Também é algo que me interessa bastante, tanto na área da pesquisa quanto da produção. Mas a minha especialidade mesmo é a parte de gerenciamento de projetos e elaboração de projetos, né? Então, fazer arte na Amazônia é muito desafiador e talvez por isso houve essa guinada da minha carreira para a área da arte e da cultura. Certo. E o meu amigo João, conheci João na Escola de Música Luiz Fonseca, acho que metade da galera que trabalha com arte em Santarém passou por lá, né, Elisângela? E eu via João sempre muito dedicado, ele me passava essa imagem, e ele é mesmo. E aí eu fui conhecer o trabalho dele enquanto maestro, já no Sementes Musicais, nós tínhamos ganhado nosso primeiro prêmio, e a gente ainda estava, né, muito verdinho, Elisângela, aprendendo. E aí eu lembro que eu tinha sentido falta de um coral mais forte, mais pegado, e eu falei assim, o nosso concerto, o nosso DVD tem que ter um coral. E esse coral ainda não estava preparado para isso. Eu falei, aí alguém tinha me falado do João, e quando chamei o João, descobri que ele era maestro de quase todos os corais de Santarém. Eu falei, entendi agora. Falei, mano, vem cá, me ajuda a fazer esse milagre. E ele fez um trabalho lindo, e eu acho que nem deu 2 meses, né, amigo? Não. Foi lindo, ficou lindo o DVD. E aí, a partir de então, a nossa relação foi se afunilando, e hoje nós somos grandes parceiros na vida pessoal, inclusive na vida profissional, fez a produção do meu CD. E João, antes de tudo isso, é um grande ator. Ele é o nosso Jesus Cristo, da peça Paixão de Cristo, uma peça imensa, viu? Inclusive depois ele pode falar sobre isso. E João tem uma trajetória muito bonita na arte. Me fala sobre essa relação, como foi a construção dessa carreira aí tão promissora. Bom, falar um pouquinho como ele falou, né? Para quem não sabe, meu nome é João Carlos. Comecei no teatro, né? Nessa caminhada artística. Minha mãe, ela vem do teatro, meu pai também. Pisei no palco pela primeira vez com 5 anos de idade, em 1997. E desde lá nunca deixei, né, de estar presente na peça Paixão, primeiro como ator. E depois na música, né? Assim que ingressei no Instituto Maestro Luiz Fonseca. Tu toca que instrumento, amigo? Eu toco clarinete, né? Toquei por muito tempo, estudei por muito tempo, fui professor. E depois como regente, né? Fiquei como um pouquinho regente da orquestra e depois, né, dos corais do Instituto.
e também do Coral do Fórum, Coral do FOPA, corais que eram projetos também do Instituto, e depois veio o convite da Priscila para fazer parte, né, do projeto social. Aí depois aí a gente não se largou mais. E assim, é uma caminhada na arte, como diz, não é fácil, mas a gente já tem aí uma estrada, empreendendo, aprendendo, ensinando também, e acho que agora, né, advindo dos projetos, né, de incentivo da lei, principalmente da Lei Aldir Blanc, a gente começou a se aproximar nessa questão, né, eu, Priscila, Rafael e mais outros fazedores, e a entender que a gente precisa, né, olhar para esse lado, né, da produção, não só da produção de executar, mas de como planejar, de como escrever um projeto, de como se organizar, de como planejar. E aí nós tivemos grandes parcerias, né, nesse período da Lei Aldir Blanc, onde a gente auxiliou alguns projetos, a gente conseguiu aprovar algumas propostas e estamos aí caminhando, né? Isso aí. Depois a gente faz essa pauta da Lei Aldir Blanc e como ela ajudou a gente a impulsionar ainda mais tantos talentos. Primeiro, antes disso, eu vou falar sobre articulação política, né, de como a organização dos fazedores de cultura é importante para que essas políticas culturais possam ser uma realidade. E aí eu tenho, como eu disse ainda há pouco, né, a Elisângela, por exemplo, para mim sempre foi uma referência em ativismo cultural, né, em aquela militância realmente organizada, de questionamentos. E eu penso que Santarém, ela sempre teve essas pessoas, e agora tem crescido ainda mais o entendimento das pessoas sobre que elas precisam, para ter uma conquista, a gente precisa realmente se organizar enquanto sociedade e levar a nossa profissão enquanto uma profissão séria, profissional, né, que precisa de uma organização, que precisa de planejamento, em especial, que eu acho que artista, ele ainda, né, a gente ainda pensa muito no executar, poucas vezes a gente para planejar algo lá para outro semestre, a gente vai fazendo. E eu aprendi com o tempo, né, como produtora cultural em especial, que eu precisava me organizar, sabe, Elisângela? E eu acho que, assim, te tive sempre realmente como referência, porque eu via poucas mulheres na produção cultural. A maioria delas estava na frente. E aí eu sabia que eu não tinha ninguém para fazer isso por mim, eu tive que aprender. E aí eu me inspirava muito em algumas pessoas e acho que a minha primeira noção, assim, de produção cultural, ele foi com os convites do SESC, que me viu realmente como um artista. Inclusive, né, obrigada, SESC, por todo esse incentivo. E lá eu conheci outras pessoas. E aí eu via o quanto vocês levavam aquilo muito a sério. Aquilo me chamou muita atenção mesmo. Porque eu não levava aquilo, eu não seguia esses trâmites que eu achava burocracia, mas que eles são fundamentais para que lá na frente eu não tenha um problema que eu considerava aqui pequeno, mas ele realmente pode inviabilizar, por exemplo, o meu projeto. Então, Elisângela, como mulher, por exemplo, nesse meio, ela foi precursora. Tem muita gente que se inspira em você, tenho certeza. Me conta como foi essa caminhada, em especial do teu ativismo e dessa organizada, tu se vê como empresa, como um profissional que precisa desse planejamento, por exemplo. Dentro do SESC, a nossa trajetória ela foi muito importante porque foi naquele momento em que a gente realmente trabalhou no âmbito institucional para organizar os espetáculos, os shows, os programas da instituição que vinham. Mas aí você percebe que te limita um pouco como artista, te limita um pouco porque tem regras, normas, tem um documento chamado Ação Finalística de todas essas instituições do Sistema S, que acabam limitando o artista em muitas coisas que você não pode. Então, a partir daí, em 2001, eu e o Helder, agora a gente vai sair um pouco, a gente fundou, na época era o Grupo Olho d'Água Produções de Imagem, eram fotógrafos e nós dois trabalhávamos o teatro, e a Tamara, o teu tio, Rosinaldo Garcia, o Clodoaldo Correia e o Hamilton Matsunaga e a Tamara Saré trabalhavam a questão fotográfica, fazendo experimentações, exposições, isso lá em 2001. E aí depois cada um acabou seguindo. Mas eu fui em algumas reuniões de vocês, sabia? Sabia, ela ia, pra quem também não sabe, a Priscila ia em todos os espetáculos com o tio dela, te levava junto, era muito legal, porque como vocês bem sabem, a arte, né, ela trabalha o cognitivo da criança, do adolescente, de uma maneira muito especial. E uma coisa que eu sempre dizia para os nossos alunos do Sesc em Cena na época, que não importa o que você vai querer ser na vida, só que a tua
escolha, a tua trajetória dentro da arte, ela vai te fazer um profissional diferenciado lá na frente. E hoje eu tenho ex-alunos que são jornalistas, são médicos, são advogados, são engenheiros. E eles são diferenciados, sim, no campo de trabalho, por conta dessas vivências com a música, com o Fora a teatro comunicação, né? e com a dança. Fora a comunicação, que é incrível. Então, quando a gente iniciou o primeiro espetáculo fora do Sesc, que foi As 10 Nós do Córtex, lá em 2001, 2002, muito legal, né? Aí foi no momento em que a gente começou a ter vivências fora de Santarém, entender que essas vivências que a gente foi para o Festival de Arte do Cariri, lá no Ceará, na época, a gente apresentou em várias cidades do Norte e Nordeste, isso mostrou pra gente que a gente podia viver disso. E durante muito tempo, atualmente, hoje eu estou também funcionária pública da Secretaria de Turismo, mas durante muito tempo, durante 10 anos, eu e Helder, a gente viveu só do teatro, em Santarém, que é o interior do estado do Pará, buscando prêmios. A gente ganhou o prêmio da Funarte, na época tinha o Instituto de Arte do Pará, a gente conseguiu o prêmio do Instituto de Arte do Pará, e a gente aprendeu na prática, e com essas vivências fora de Santarém, como fazer produção cultural, como realmente se organizar dentro do olho d'água como uma empresa, né, de fazer cultura, de fazer eventos, e que era possível. Como já foi dito aqui, que a coisa não é fácil, mas com o dia a dia, a gente viu que era possível fazer um espetáculo e fazer desse espetáculo um produto, e um produto que chega no mercado de trabalho de uma maneira muito positiva na vida das pessoas. Então, de lá para cá, depois teve As Bondosas Mulheres Choradeiras, e foi em 2013, em específico, que a gente iniciou a militância dentro das políticas públicas, objetivando uma política pública séria para a cidade de Santarém. A gente percebia muito, como é até hoje, né? Os cargos públicos, eles são indicação, e às vezes esses gestores, eles acabam aprendendo na prática o que fazer, e a maioria das vezes fazem o que é conveniente, não o que é certo. Sim. Então, a gente percebeu que era importante ter do outro lado aquela pessoa que cobra, que vai atrás e que estuda. É Sim. importante estudar para saber o que você está fazendo, o que você está cobrando, o que você está dizendo. Então, hoje, eu digo para os nossos gestores a nível municipal e estadual que as nossas cobranças objetivando que dê certo. Porque se der certo a gestão de uma pessoa que está lá na cabeça, vai reverberar na gente, no ator, no cantor, no músico, no produtor. E às vezes eles não entendem dessa forma. Eles entendem que é uma crítica, que é um momento, que é uma crítica negativa, e não é. São críticas construtivas, objetivando realmente um alinhamento das ideias, objetivando uma política pública séria para a nossa cidade. Então, deixar de ser essa política de evento que tenha conexão com o fazedor de cultura, né? É muito pão e circo há muitos anos. Nos últimos 20 anos, a cultura em Santarém ela é muito pão e circo. E agora, nesse momento em que a gente está vivendo, eu posso dizer com toda a autoridade que é um dos melhores momentos para a cultura, por conta dessas leis nacionais. Nunca se teve tanto dinheiro para a cultura, apesar de não ser acessível para todos ainda. A gente percebe que o artista que está mais no interior que a gente ainda não consegue ter acesso, e a gente vê isso nos encontros e nas reuniões que a gente tem com esses artistas, que eles não conseguem ainda ter acesso a tudo isso, porque o estado do Pará é imenso, o Brasil é imenso. Ainda são muitos gargalos, né? Como a Amazônia, a nível de Brasil isso é muito difícil, mas na Amazônia, por conta das questões geográficas, das distâncias, isso aí triplica. Então, assim, o Rafa, por exemplo, a gente acho que aprendeu muito junto sobre essas dificuldades, sobre a produção cultural, e ele sentiu na pele o quanto a gente precisava se empenhar para se ajudar e para ajudar os demais, né? Então, assim, Elisângela participava do movimento Arte e Cultura, que era dos grandes movimentos em favor, né, do Fazedor de Cultura de Santarém. Rafa, eu, João, participamos do movimento de Fazedores de Cultura de Santarém, que também é outro movimento que caminha junto, que a gente sempre dialoga, né, em busca dessa construção coletiva e dessa construção conectada com o Fazedor de Cultura, que eu percebo que há esse distanciamento. Aí, Rafa, fala pra gente como foi
Como é que tu vê essa efervescência? A gente já vai entrar logo nesse ponto, porque, por exemplo, foi a partir dos anos 90 que as leis nacionais de cultura tiveram mais um pouquinho de organização. Por exemplo, em 91 foi criada a Lei Rouanet, em que o Estado se distanciava e tentava atrair o capital privado para financiar os fazedores de cultura. Em 92 foi a Lei CMA, aqui, né? Sempre protagonizada pela Fundação Cultural do Pará. E aí nós não temos uma política, por exemplo, municipal, né? Uma lei de incentivo fiscal municipal que nos aproxime, por exemplo, desse mercado privado, e também não temos política efetiva, de política cultural para nós fazedores. Então, nosso questionamento é sempre em relação a essa construção. Quando é que nós vamos parar de pensar no agora, para se planejar, para realmente chegar a quem precisa, ou pensar numa política mais madura e mais consolidada? Bom, eu não falei na minha apresentação, mas eu sou da coordenação do Instituto Território das Artes, o João também faz parte desse instituto. Dentre todos os objetivos, né, que a gente tem no escopo do nosso projeto, né, de instituto, é exatamente prestar atuar, né, nesse ativismo sociocultural, e futuramente, né, João, a gente tem no nosso planejamento ampliar essa colaboração para que os fazedores que não têm acesso a políticas públicas passem a ter. No momento a gente tem mais o foco na realização de eventos na área do audiovisual, que a gente compreende que e foi muito importante, principalmente para que acontecesse essa efervescência durante a pandemia, né? As políticas culturais que tiveram origem nos anos 90, como o caso a Lei Rouanet, a atual Lei Federal de Incentivo à Cultura, também a Lei Estadual, elas foram muito importantes, né? E, na verdade, eu não concordo exatamente que elas visavam atrair o capital, né? Eu acredito que são políticas público-privadas. E são políticas público-privadas que deram muito certo, né? Sim. Se a gente for verificar, no último levantamento da FGV, né, a Lei Rouanet, por exemplo, ela retorna 1,5, ou seja, ela triplica, né, o recurso, né, o investimento em retorno para o governo federal, por exemplo, em impostos, né, e também de geração de renda para a economia, né? Então, o primeiro passo, a gente está falando aqui entre fazedores, a gente está falando para fazedores, mas assim, é importante que as pessoas que são público dessa arte compreendam a arte e a cultura como um trabalho, né? E como uma economia importante, a economia criativa, a economia da cultura, ela é importante para a economia no geral, né? E é importante também que os empresários da nossa cidade de Santarém, os empresários do estado do Pará, tenham a compreensão de que a cultura é um trabalho, que a cultura movimenta a economia, que a cultura pode movimentar, por exemplo, o comércio dela, né? Então, a gente tendo essa compreensão, a gente consegue fortalecer, né? Então, essas políticas públicas são importantes. A gente tem a federal, a estadual, e não tem a municipal. E diga-se de passagem, Elisângela, ela não tem por falta de interesse político dos gestores municipais, né, dos últimos 20 anos. Porque existe uma lei municipal, né, criada em 96, que foi aprovada pela Câmara de Santarém. À época, né, o ex-prefeito de Santarém, que foi prefeito de Santarém, era vereador em 96, o Alexandre Von, aprovou essa lei e essa lei nunca foi implementada. Então, assim, nem até nem na gestão do próprio, né, ex-vereador e ex-prefeito. Então, fica um apelo para a Câmara Municipal de Santarém que reveja essa lei criada em 96, atualize, né, para a nossa realidade e cobre do nosso prefeito Nélia Guiar, do nosso secretário Luiz Alberto Pichica, para que essa lei passe a funcionar, né? Há digamos, uma suposição de que o empresariado de Santarém não vai compreender isso. Falando assim, eu não concordo com isso. Eu acho que os empresários de Santarém são inteligentes, têm a sabedoria necessária para compreender a importância de uma política pública dessa, né? Em diálogo até com alguns vereadores e vereadoras, a gente percebe que não há muito interesse em fazer isso, né? Porque eles acreditam que o empresariado possa não compreender ou que a lei não vai funcionar direito.
não pensem dessa forma. Eu acho que tem como a gente rever essa lei e fazer com que o município de Santarém, assim como Belém e outras cidades de médio porte no Brasil, tenha uma lei municipal de incentivo à cultura. Então, a criação da Secult, ela passa muito pela atuação também dos intelectuais e fazedores de cultura de Belém. E aí, talvez por isso, por muito tempo, ela foi muito centralizada nessa área metropolitana, não? E aí eu percebo que agora tem uma mudança, né? Com a atual gestão da Úrsula, por exemplo, a gente percebeu que havia essa sensibilidade, essa necessidade da interiorização, e eu percebi que já houve essa mudança nesse movimento, que nós aqui do interior do Pará existimos, que produzimos, e que a gente, inclusive, a partir desse movimento, talvez a gente possa conscientizar os empresários, nossos gestores, da importância da economia da cultura aqui na nossa cidade, porque Santarém é uma cidade extremamente dependente da cultura. É só você observar. João, me fala aí, você que está nesse meio há muito tempo, percebeu a mudança dessa movimentação? Como foi para ti que está dentro desse processo? Porque também comigo foi assim. Uhum. Na verdade, o olhar da gente muda a partir do momento em que olham para a gente, né? A gente se sente valorizado quando o poder público, quando as políticas elas são voltadas para um determinado setor. Você tem política de incentivo à produção agrícola, você tem política de incentivo à habitação, você tem política de incentivo, né, à exportação, você tem diversos ao turismo, né, políticas que incentivam aquele determinado setor para que gere economia, para que gere renda, para que gere emprego. Não, e a arte está aí há muito tempo como um segmento que emprega tanta gente, que tanta gente produz, mas que não era reconhecida, né, e que não era valorizada enquanto produtora de recurso, como agente de recurso, como pessoas que compram, que precisam produzir, que precisam de matéria-prima, que precisam, né, alimentar o seu negócio, seja o artesanato, seja a sua produção teatral, seja a sua produção musical, e que geram renda, né? E hoje, com esse olhar que, digamos assim, é um começo, é muito recente. Por mais que a gente diga, 91, 92, 96, mas é recente, gente. Recente. É recente. Então, isso, para quem está nos grandes centros, hoje eles já conseguem se consolidar, né? As grandes empresas, as grandes produtoras, elas já têm uma forma de trabalho, né? Elisângela vem também de um pioneirismo no empreendedor cultural na cidade, mas isso é exceção, né? Para nós que estamos aqui, agora que a gente está conseguindo entender isso de forma melhor, até porque com a chegada da política se vê também o interesse em estudar melhor, Sim. em procurar se formar nisso, né? Rafael sabe muito bem do que eu estou falando, porque a gente aprende fazendo, porque chegou, e agora o que eu faço com isso? Né? Então a gente percebe esse movimento, e é interessante que o artista, principalmente o artista mais jovem, ele se apropriou muito rápido. Né? Porque é muito conectado. Porque é muito conectado. E coisas que as gerações um pouquinho mais atrás ainda têm uma certa dificuldade por conta da questão dos problemas de geração mesmo. Mas que isso é uma coisa que é para todo mundo e todo mundo merece acessar, e que o poder público ele precisa proporcionar que isso se torne mais acessível para todos os artistas de todas as esferas, de todas as idades, de todos os públicos e de todas as regiões. Hoje, na cidade de Santarém principalmente, a gente enxerga que muito está se fazendo, mas ainda não chega a alguns lugares onde os segmentos são mais marginalizados. Certo. Porque a gente sabe que alguns segmentos culturais são privilegiados. Por exemplo, a música, a gente sabe que os artistas da música eles já têm um certo alcance, né, Priscila? Já tem uma certa facilidade com o público, é uma coisa que o grande público já consome. A construção de plateia é muito popular para a música, né? Independente do estilo, apesar de ter uns estilos que são menos consumidos, mas consegue chegar de forma mais fácil. Mas pro teatro, né, Elisângela, é totalmente diferente. Quanto a gente luta para ter público para teatro, né? E a gente tem um outro segmento aqui em Santarém que é muito forte, muito pulsante, que vem do sairé, que vem das quadrilhas, que vem do carimbó, que é o setor do folclore, mas que não é valorizado. Onde as pessoas não conseguem viver, né? É financiado pelo próprio bolso e por rifa, né? E a gente precisa fazer com que essas políticas e o acesso às políticas também cheguem, né? Essas pessoas, algumas lideranças, algumas pessoas já tiveram um olhar melhor, tanto que a gente tem no nosso grupo de fazedores algumas lideranças dessas expressões, mas a gente sente que ainda falta.
E elas têm capacidade de acessar, elas têm capacidade de ter, né, acesso a esses recursos e a gente vê que ainda falta. Então é questão de equilibrar mesmo. Sim. É isso que eu vejo que ainda falta. Fazer com que todos esses segmentos sejam contemplados da melhor maneira. Isso mesmo, João. Eu acho que foi muito perceptível isso durante a Lei Aldir Blanc, já que o João, né, falou sobre o quanto é importante que todo mundo possa acessar esse edital. A gente percebeu o quanto ainda estávamos distantes, né, em algumas questões. Por exemplo, são poucas as pessoas que entendem de escrever um projeto cultural. Sim. Não é só abrir o edital por si só, você precisa preparar o fazedor para acessar aquilo. Então, mais que nunca, a gente precisa de formação, a gente precisa de política pública para ensinar o fazedor de cultura a se profissionalizar, a se organizar. A maioria dos fazedores que a gente tinha contato não sabia fazer nem seu portfólio, que, para quem não sabe, o portfólio é como se fosse um currículo, né, artístico, que conta, que registra no papel, digital ou impresso, a sua atividade, a comprovação do que você faz enquanto artista. E aí a pessoa pensa que ser artista é só quem canta, só quem faz o teatro. E não, às vezes você que pinta a cuia, você que faz o trançado do arapiuns, você é artista, você precisa registrar o seu processo de criação. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia como é que faz isso aqui. Isso aqui é lindo e é muito rico de informação. Então, o que eu percebi é que as pessoas ainda não estavam preparadas, né? Então, nem todo mundo pôde participar por uma questão de limitação. As secretarias, em sua maioria, as secretarias de cultura não estavam preparadas para essa demanda imensa de gente querendo fazer projeto e que não sabia. Então, aqui em Santarém isso foi gritante. Eu acho que nós, dos movimentos culturais, como Arte e Cultura, como o movimento, a Comissão de Fazedores de Santarém, exercemos um papel fundamental para a realização dessa, primeiro, fiscalizando, questionando, dando ideia, porque a gente não só faz crítica construtiva, a gente também dá ideia, e em especial estendendo a mão para quem não tinha condições de acessar os editais. Então, nessa primeira fase, a gente foi, eu acho que foi muito importante. Quando eu digo a gente, é o coletivo. E nós conseguimos, nós fazedores de cultura do Brasil inteiro, a Lei Aldir Blanc na primeira fase, que era uma lei emergencial, que não foi um presente do nosso governo, foi realmente uma batalha, uma vitória de todos os fazedores de cultura do Brasil. E aí, agora, mais uma lei emergencial, que é a Paulo Gustavo. E agora, depois dela, a Lei Aldir Blanc II, que se torna uma lei permanente, que é um sonho, né? A gente todo ano saber que vão abrir editais em que a gente possa acessar um recurso que é nosso, que estava lá no Fundo Nacional de Cultura, que não é dinheiro tirado da saúde, da infraestrutura, é tudo fake news, é um dinheiro que é feito para nós e que nós não acessávamos. Então vamos acessar a partir de agora. Mais, Elisângela? Eu quero aproveitar esse espaço para divulgar alguns programas nacionais. Maravilha. Que a gente acaba não tendo acesso, porque a gente sabe que o governo do Pará, a Fundação Cultural do Pará e a Secult não consegue alcançar o Pará inteiro para divulgar isso. Certo. Mas tem um programa nacional chamado Centelha, que fechou agora no início de abril, agora no último dia 6 e 7, fechou, mas ele abre um novo ciclo. O que é o Centelha Brasil? Cada estado ele implementa esse programa, não só direcionado para a cultura, mas para todos os equipamentos, desde da agricultura, o pequeno empreendedor da agricultura, saúde, a galera que trabalha naquele segmento mais midiático também. Então, são pequenas startups que essas pessoas elas podem ir lá fazer sua inscrição e elas passam por um longo treinamento, e se elas passam por todo esse processo no programa Centelha, o governo ele implementa, como diz assim, uma pequena faísca, né, dentro do negócio dessa pessoa. Então, para as pessoas acessarem, aproveitar esse momento aqui para dizer para as pessoas que elas podem ir lá, programa Centelha, e eles vão encontrar em todos os estados, entra no estado do Pará e faz a sua inscrição. E o estado do Pará, ele encerrou também, agora em abril, no início do mês, as startups. E tem startups voltadas para mulheres, e eles estão dizendo que vão fechar e vão abrir novamente.
Então, um processo de inscrição para maio, junho, ainda esse ano, porque é um recurso que está lá específico para isso, eles não podem fazer outra coisa, eles realmente precisam implementar essas startups. Então, muito na área da tecnologia, mas isso alcança o audiovisual, alcança as produtoras, né, que trabalham com cinema, nessa área. E é importante as pessoas saberem que tem essas outras fontes, essas outras oportunidades, esses outros caminhos que eles podem estar seguindo, e tudo pela internet. E como a Priscila falou, é muito importante ter o seu mapa cultural em dia, ter o seu portfólio atualizado, porque às vezes os programas eles abrem e fecham muito rápido, né? Então é importante estar preparado para isso. O portfólio, mas os projetos também, né? E não só o mapa, né, e o portfólio, o currículo e tudo mais, mas é importante continuar o processo criativo para que você tenha propostas sólidas, para que tenham a possibilidade de ser aprovadas. Porque não basta eu ter um currículo bom, né? Eu tenho um portfólio legal, organizadinho, mas eu não tenho. Eu chego o edital, né, Elisângela, como disse, é muito rápido. Eu ainda vou criar uma proposta, ainda vou pensar, não. Eu já tenho um projeto escrito, ou pelo menos um esboço, aí eu consigo desenvolver, né? É importante a gente ter o olhar empreendedor, mas a gente não pode perder o olhar de artista, né? A gente continua sendo artista, a gente continua criando. Acho que é isso. Maravilha, João. Rafa, quase 2 milhões de reais foram embutidos, né, como eu diria em outras palavras, em Santarém, a partir da Lei Aldir Blanc, no ano que se passou aí da pandemia. Tu sentes um impulso, assim? Eu senti a cultura efervescente, assim, porque era uma galera muito boa que a gente nem sabia às vezes, porque a galera nova super acessou, gostou, aprendeu a fazer vendo o vídeo no YouTube, tenho certeza, e foi para cima, acessou, e eu pude conhecer outros artistas que eu não conseguia mapear, porque às vezes não dá tempo mesmo, a gente tem, né, a vida corrida. E aí eu sei que tu esteve presente em algumas construções, né, coletivas em relação a isso, em especial no audiovisual, por exemplo. Eu acho que nosso grande destaque, além da música, que foram, só nas minhas contas tem uns 10 novos CDs gravados. O teatro, audiovisual e música foram as que mais se destacaram. E você pode falar, por exemplo, sobre as suas experiências a partir da Lei Aldir Blanc, que eu sei que foi muito importante para enriquecer ainda mais esse currículo aí como produtor cultural. Sim. A Lei Aldir Blanc, a gente ainda vai estudar muito sobre ela, né? Sobre o impacto que ela proporcionou. Eu acredito que a gente vai estudar isso, vai se aprofundar tanto sobre a parte que foi boa, a boa experiência, e a parte que não foi boa, né? Tiveram muitas pessoas que não conseguiram acessar essa política. Recentemente eu fiquei sabendo que alguns indígenas lá de Jacareacanga, né, que é um município considerado distante, é distante daqui para lá, né, mas de lá para cá a mesma distância. Então, é considerado distante pelas políticas públicas e que aprovaram projetos e não acessaram recurso, né? O recurso não chegou. Município, por exemplo, saiu no diário e tal, foram contemplados e não acessaram o recurso. Aqui em Belterra, por exemplo, né, a prefeitura recebeu o recurso, eu não sei exatamente o valor, e não implementou, né, não abriu os editais, o que eu acho um grande pecado e um grande desrespeito com os fazedores e fazedoras de cultura de Belterra. Né, isso para falar do que não deu certo, Santarém, né, e que precisa, voltar, né? Aqui em Santarém, uma faixa de R$200 mil voltou para o governo estadual, depois para o governo federal. Então, a gente precisa realmente, primeiro, entender que o governo, né, o poder público é o primeiro a estar capacitado, é o primeiro a buscar a formação para implementar as políticas públicas, melhorá-las, e dar eficiência a essas políticas nacionais, né? E aqui eu cito a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. E em segundo plano, né? A Secretaria de Cultura, felizmente, conseguiu fazer essa formação em nível de estado, mas, gente, os fazedores moram nos municípios, né? Então a gente não conseguiu sentir esse mesmo esforço, né? Esse mesmo entendimento por parte de muitas das secretarias municipais de cultura do estado do Pará. Então, é importante a gente falar dos benefícios da Lei Aldir Blanc, mas é importante também a gente falar do que
precisa melhorar, e precisa melhorar muito. O poder público precisa melhorar muito a implementação dessa política. Eu tive a oportunidade, né, de participar das discussões da origem da Lei Aldir Blanc, porque a época que estava sendo discutido, né, durante a pandemia, eu estava na assessoria de um deputado federal aqui da região, que é o Ayrton Faleiro, que é vice-presidente da Comissão de Cultura, e aí acompanhei realmente todas as discussões para a formulação dessa política pública. E eu posso dizer com bastante propriedade que ela foi iniciativa de fazedores e fazedoras de cultura, né, que cobravam uma política que pudesse tirá-los da situação de muitos, né, em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia, né, e que foi traduzida em atuação por parte de parlamentares realmente comprometidos com a cultura do país, né? E eu posso citar alguns nomes: Benedita da Silva, Alice Portugal, Jandira Fegali, que foram guerreiras, né? O próprio Ayrton Faleiro foram guerreiros em realmente buscar uma alternativa, né? E realmente havia, né? Que era o recurso do Fundo Nacional de Cultura. É importante a gente dizer que esses fundos, como, por exemplo, o Fundo Setorial do Audiovisual, esclarecendo, né, Priscila, você falou no início, né, não é dinheiro da saúde, não é dinheiro da infraestrutura, não é. São fundos retroativos, ou seja, eles se retroalimentam, né? Então, eles foram um investimento feito lá atrás, assim, para não entrar em muitos detalhes de como funciona, né, mas foram investimentos feitos lá atrás e que eles vão valorizando, né? Esse dinheiro ele vai rendendo nas contas do Estado brasileiro. E a gente tem direito a esses recursos, né? E é importante também falar que, além do poder público, da responsabilidade do poder público, a gente fazer um trabalho de conscientizar os fazedores de cultura sobre como acessar e depois como gerir esses recursos e como prestar contas, né? A gente precisa fazer com que a nossa rede esteja ciente disso, porque recurso público é coisa séria, a gente precisa prestar conta desses recursos e eles precisam ter impacto, né, ao serem acessados. Então, é importante, né, a gente falar sobre essas questões, responsabilizar o poder público, né, e também chamar, convocar, né, os fazedores e fazedoras de cultura do nosso estado, do nosso município, para adquirirem mais conhecimentos, pedir ajuda, né? Pessoa que tem talvez alguma dificuldade, pedir ajuda, socorro, né? Para quem tem mais um conhecimento nessa área, né? Porque às vezes a gente vê artistas tão incríveis que não conseguem apresentar uma proposta, né? Por vários fatores, falta de internet, de computador, enfim, né? Várias questões, e pedir ajuda para que a gente possa fortalecer esse movimento. Isso aí, Rafa. Bom, meninos, a gente não tem muito papo ainda, né? Mas a gente vai ter que começar a encaminhar, mas assim, eu percebo que é isso mesmo, é uma junção, é uma relação. Eu ainda sinto a nossa secretaria muito distante do fazedor de cultura, né? Então a gente precisa aproximar também esse diálogo, né? Elisângela sabe muito bem que batalha aí pelo Fundo Municipal há quantos anos? Desde 2013. Então são lutas que são históricas e que a gente percebe que parece que a gente fica circulando, aí vai engrossando o caldo de gente reclamando e a gente não caminha. Então ainda falta também essa coisa que o Rafa fala, que é a vontade política, né? A política está aí para resolver também a nossa vida, ela não pode ser vista como uma inimiga, né? A gente precisa, por exemplo, ter representante na Câmara, né? Tantos nossos fazedores que têm esse potencial, e também precisa respeitar essas peculiaridades que os santarenos têm e que às vezes a gente parece que fazem um manual que vai dar certo lá no Rio de Janeiro e não vai dar. Então por isso que a secretaria precisa conhecer quem são os seus fazedores, realmente estudar esse mapeamento. Não é só fazer para eu saber quantos artistas tem, mas o que eu vou fazer com essa informação? Né? Eu vou ver quais linguagens realmente estão se destacando, quantas tem, em que lugares tem um destaque para uma linguagem. Então, o que percebo é que ainda falta esse estudo político, social da gente enquanto cidadão, porque a gente paga imposto também, né? A gente cumpre os nossos deveres e aí a nossa parte é se organizar também, viu, galera? Porque tem fazedor que não guarda uma foto, né? Ralha aí, Elisângela. Eu ia falar justamente isso, porque apesar de muitos
pontos negativos que a gente falou sobre a gestão, ainda foi uma das poucas cidades do Brasil Sim, que exato. foi lá com a cara e com a coragem, os gestores foram lá e pegaram o recurso e, através do edital, bem ou mal, mas eles repassaram. O papel do comitê foi muito importante, O né? papel do comitê. Então, hoje, dentro de cidades vizinhas nossas aqui, que não conseguiram acessar o recurso e que o dinheiro ainda está lá na conta ou voltou. E, primeira coisa, o governo, a nível federal, ele precisa pensar uma forma, assim como o estadual, como chegar a esses gestores municipais e fazer o treinamento que o Rafael acabou de Exato. falar. Pegar esse secretário de cultura, seja lá de qual cidade for, e ensinar para ele, mesmo que ele esteja sozinho. Eu presto assessoria para uma cidade, que eu não posso falar, mas que a secretária de cultura é só ela e uma pessoa. Sim. A nossa, maioria, né? a nossa A também realidade. não é assim tão grande, né? A nossa secretaria não é tão grande, mas tem um núcleo de finanças, tem alguns uma profissionais, equipe. uma equipe técnica. Afinal, é uma cidade de meio porte. É, De Agora meio imagina porte. Aí imagina uma cidade pequena, onde essa pessoa ela não conhece os caminhos e a cidade não tem nem internet. Meu Deus. Então, direito, né? Para fazer as coisas Aí acontecerem. tá difícil. Aí é muito complicado. Então, é um dos pontos negativos das leis, né? Que quem está acima de nós, falando das esferas públicas, pensar em como treinar esses gestores de cidade pequena. Pensar em como alcançar isso de uma maneira mais eficiente e eficaz. Porque a gente percebe bem aí um dos grandes problemas do repasse desse recurso. Tudo aquilo que o Rafael falou, e também o fazedor de cultura precisa se organizar. Precisa guardar as A coisas gente que bateu muito faz. cabelo com essa galera que não guarda uma foto. Como assim? Tu nunca fez uma foto? Falar, então vamos fazer uma foto agora. Vai ter que ter Tá seu no segmento artístico há 30 anos e não tem um panfleto, um cartaz, nunca guardou nada para realmente comprovar que você é você. E aí pega o recurso e aí acaba prejudicando não só a Secretaria de Cultura da sua cidade, como os outros fazedores, porque se ele pega o recurso e não presta conta, Alguém deixou de ganhar e executar. aí o que acontece? Dificilmente essa cidade ela vai receber novamente um recurso para repassar para a maioria. Então a maioria perde. Então, dois segmentos que precisam realmente de conhecimento, de treinamento, os fazedores, né? Porque a gestão acaba também sendo fazedor de cultura, que são a gestão e os artistas. Eles precisam realmente de treinamentos separados, entender o processo, para que com o tempo ele faça ou ele procure a Priscila, o Helder, o Rafael, o João, para fazer. A política de edital ela não é assim tão fácil, Não né? é. Então a gente precisa de muito estudo. Então isso que a Elisângela falou é fundamental, porque às vezes a gente, por exemplo, executa tudo direitinho e se perde na prestação de conta, por exemplo. A prestação de conta eu acho que eu vou fazer um café com preta só com ela, porque eu penso que foi um gargalo bem grande para a gestão, para os fazedores. Ó, a gente vai ter que caminhar para o final, que eu quero saber dos projetos de vocês aí para 2022, mas eu vou falar... Só um pouquinho, só Pode, pra amigo, complementar pode. rapidinho, não vou me alongar. Só porque a gente precisa falar desse olhar, né? A gente precisa, nós, enquanto artistas e quem está nos assistindo e os outros artistas, se empoderarem também para mudar esse olhar sobre a arte, de que o artista ele não é um profissional, de que ele é um profissional dispensável dentro da sociedade. E é por isso que muitos prefeitos, muitos políticos e muitos empresários não querem investir nesse segmento, mas nós precisamos nos posicionar e nos empoderar da nossa arte, lutar com a nossa arte, continuar produzindo, continuar resistindo, mostrando, nos organizando. E isso faz com que, além de gerar renda, a gente consiga que essas pessoas que detêm esse poder de gestar e de poder proporcionar todas essas políticas, fazer com que eles entendam. A gente precisa, enquanto artista, fazer com que as pessoas entendam o nosso valor, o valor do nosso trabalho, que a gente gera renda, que a gente gera emprego, que a gente movimenta a economia, né, enquanto artista, e que a arte, né, a gente diz assim, o que seria do mundo sem a arte? Né, mas aí a gente não precisa só falar, a gente precisa mostrar o que seria da nossa cidade, da nossa região, dos nossos municípios, sem os nossos artistas, sem a nossa
cadeia produtiva no segmento artístico. Acho que é isso. O que seria do Brasil sem a Lei Aldir Blanc, por exemplo, nessa pandemia? Eu prevejo um caos bem grande, porque o que salvou da fome muita gente não foi pouco. Bom, eu vou, antes de fazer a pergunta final para a gente encerrar, porque a gente vai ter que encerrar, infelizmente, eu preciso agradecer os meus parceiros, né? Senão não tem mais programa no outro dia. Primeiro eu queria agradecer o espaço aqui do Garden, do Espaço Garden lindo, que o meu amigo Ednei, maravilhoso, generoso, cedeu pra gente. A gente vai gravar aqui essa temporada, então eu tô muito feliz, tô muito chique, não ó? O quê, querida? E o espaço por si só ele já era bonito, mas ele tem um toque especial, que é o toque do meu amigo Anderson Pereira, um grande cenógrafo, um grande artista intelectual dessa Amazônia. Inclusive, o dia desse ele me deu um livro maravilhoso, né, que fala sobre o nosso protagonismo negro, né? É um grande escritor da Amazônia. E agradecer a minha amiga Marília, da Petúnia Personalizados, por exemplo. Ó, o quê? Minha xícara tá maravilhosa, igual os podcasts chiques, né? Não é assim, ó. Tá, meu amor? Meu amigo, em nome do Pedro, do meu amigo Mazili, agradecer a Miboia Lab, que é uma produtora de audiovisual santarena, que inclusive arrasou muito na Lei Aldir Blanc, produziu coisas lindas, incríveis, são meninos muito talentosos, jovens, e que eu tenho muito orgulho de trabalhar, de aprender junto, viu, Pedro? Pedro esteve comigo até nos momentos muito difíceis, né? Fez até campanha comigo, menino é bom demais, pelo amor de Deus. E assim, eu tenho outros parceiros, por exemplo, as pessoas me deixam um pouco mais bonita, assim, porque eu já sou bonita na truta. Muito humilde. Não, a minha amiga Paula, que faz milagres, esconde as minhas olheiras, deixa a minha pele maravilhosa. Obrigada, Paula, te amo. Meu amigo André Nascimento, da Gota de Charme, que prepara o cabelo aqui, né? Porque tem dias que ele tá precisando. Hoje, por exemplo, ele precisava de um milagre, ele foi lá e fez. A minha amiga Anne, né? Em nome da Anne, a Massabô, que sempre está comigo em todos os meus projetos, em todas, gente. Desde quando eu tinha tipo 100 pessoas me assistindo, que já era legal esse número. Ela estava sempre presente, em nome da Anne e do seu Gilmar, que são parceiros nossos. Muito obrigado. Tem sempre o lanchinho agora aqui para os nossos artistas, para os nossos convidados e convidadas. Agradecer as Cuias Santarém, que é um empreendimento de alguém da minha família, né? De alguém não, de uma família que são parentes meus, que trabalham com cuias, com pinturas indígenas nas cuias. Isso é muito lindo. É um trabalho que, por exemplo, eu vou até falar rapidinho, ele era vendido a partir de atravessadores, e hoje a minha prima conseguiu estudar como vendia na internet de maneira direta e etc. E nossa, ela está vendendo muito para restaurantes na Amazônia ou fora do Brasil, da Amazônia, inclusive, assim, para outros estados. Da Cabeça Donça, na Itapera. E aí, olha aqui, ó, essas como é que chama pra isso? Trançados. Não, trançados, mas deve ter um nome. São de artesãs, né, do Arapiuns, que o Anderson, como sempre usando a nossa estética, as nossas coisas bonitas da Amazônia para deixar o ambiente mais bonito. E aí, assim, a construção do Café com Preta é coletiva, igual tudo que eu faço na vida, e agradeço a presença de todos vocês, inclusive do Rafael, que eu sei que ele estava aperreado essa semana, eu aperrei o juízo dele para ele estar aqui hoje. Eli, obrigada por compartilhar a tua história, obrigada por ter sido sempre generosa comigo. Não teve uma vez que você não foi generosa comigo, obrigada mesmo. Me fala sobre os teus projetos, se despede aí da galera, mas me diz aí o que tu vai aprontar em 2022, vocês também, tá? Bom, eu quero agradecer e dizer que a gente só consegue caminhar porque existem pessoas como você, como o Rafael, como o João, que quando a gente está afundando, pega na mão e diz assim, não desistam, que agora deixa com a gente, e estão aí realmente com um discurso coerente, ajudando pessoas, e com um espaço desse que é incrível, né, levando informação para as pessoas através das redes sociais, da internet, dos canais. Isso parabéns, eu não tenho assim o que dizer, não parem. Eu acho que continuar fazendo, continuar insistindo, porque vocês têm o que a maioria gostaria de ter, que é talento.
para fazer Vindo de você, eu fico feliz e honrado. um podcast, né, desse, um programa desse. Muita gente talentosa que está na frente por trás das câmeras. Muito obrigada pelo convite. Vocês têm meu carinho, minha admiração, meu respeito por tudo isso. E 2022, estamos aí escrevendo muitos projetos. O Grupo Olho d'Água, eu e o Helder, nós estamos dando assessoria para algumas Um abraço, cidades. Helder, você é fera demais. Não, o Helder está O Helder mandando ver na elaboração dos projetos. Hoje ele faz isso profissionalmente. Antes a gente acabava, né, não fazendo, mas hoje ele está bem mais prestando serviço para essas cidades, dando treinamento sobre Lei Rouanet, Lei CMA, produção cultural, através do Grupo Olho d'Água. E para 2022, né, são o retorno à cena, de alguma maneira, de acordo com as leis vigentes, né, com relação à pandemia. Então a gente está indo com cuidado, um passo de cada vez, escrevendo projetos pessoais e ajudando outros fazedores, outras cidades dentro do processo. Então hoje a gente está nessa vibe de prestar assessoria para as pessoas. E a gente aguarda que quem quiser, né, essa assessoria contar com a gente nas redes sociais, que o Olho d'Água está aí para fazer. Maravilha, Eli, obrigada. Rafael, me conta aí como é que vai ser teu 2022. 2022 já está sendo, né? É porque como se estivesse começando, né? É porque agora que eu tô podendo andar na rua. O ano, graças a Deus, né? Também melhorando o quadro da questão relacionada às restrições da Covid. Mas assim, o ITA, esse ano a gente pretende realizar a terceira edição do nosso projeto de formação, né, em audiovisual, que é o Olha Já, caminho do audiovisual na Amazônia, com mudanças. Vai ser a primeira edição, como o ITA nasceu na pandemia e o Olha Já nasceu da pandemia, muita coisa foi feita. Vai ser presencial agora, Então esse ano vai ser presencial. Me chama. Aqui aproveitar a presença do Pedro, né, a gente, não enquanto ITA, mas um coletivo, né, que ano passado realizou o Videocartas Tapajós. Esse projeto é muito lindo, Rafa. A gente pretende realizar também o Videocartas Ubuntu, né? Olha. Parceria com a Federação de Organizações Quilombolas. Está também aqui o Aldo. Grande abraço para o meu amigo Aldo, que faz um papel fundamental na cultura aqui em Santarém. E o Cine Alter, né? Que esse ano deve acontecer no mês de dezembro, né, em Alter do Chão, presencialmente também. Com muitas mudanças, muitas novidades que a gente está construindo, como sempre de forma coletiva, junto ao conselho do festival, né, um conselho formado por mais de 20 organizações, representações, que pensa o conceito do festival, que é algo realmente muito coletivo. Esse ano, junto com outras organizações, em articulação, em rede, eu tenho feito parte do projeto 50 mais 50 da Transamazônica BR-63, que é um trabalho sociocultural que pretende atingir aí pelo menos 30 municípios do estado do Pará em vários segmentos da cultura. Né? Arrasou, nossa, isso. Menino, ele não falou nem um momento da minha carreira, eu tô preocupado. Gente, quem vai produzir? Meu João, me ajuda, João. Fala aí, João. Então, gente, mais uma vez agradecer a oportunidade, Priscila, né? Esse programa maravilhoso, né? Que continue. Tô aprendendo aqui com a apresentadora. Que se perpetue como, né, uma grande porta, uma janela, na verdade, para todas esses segmentos, esses questionamentos, né, que a gente precisa fazer, a gente precisa conversar e precisa falar, se posicionar. Maravilhoso. E eu gostaria de primeiro mandar um grande abraço para os nossos colegas que gostariam de estar aqui, que poderiam estar aqui, da Comissão de Fazedores, do Movimento Arte e Cultura, todos os fazedores da nossa cidade. O Fábio tá doente, foi convidado, não pôde vir, e o Mohamed está na hora de tá dando aula nesse horário. Por isso não estão aqui conosco, porque são duas pessoas que também fazem um trabalho incrível aqui em Santarém. Fábio é do comitê, exerceu um papel fundamental lá. Fundamental mesmo, a gente bem sabe. Então, obrigada, meninas. É isso aí, João. Isso, e mandar um abraço também para a galera que está hoje empreendendo na Paixão de Cristo, que é do Grupo Teatral Caureta, onde também eu sou um dos diretores do grupo. E a gente está concluindo esse projeto, não sei quando é que vai ao ar, né, gente? Mas assim, dia 15, na Sexta-feira Santa, nós estamos apresentando a Paixão de Cristo, né, espetáculo teatral ao vivo, né? É o maior espetáculo. O maior espetáculo teatral do Oeste, né? Pela dimensão, né? Pelo tamanho das pessoas envolvidas, pelo público, né? E a gente
é um espetáculo que tem mais de 30 anos de tradição na cidade. Ele sabe muito bem, esteve conosco como parceira, né, no palco, no backstage, em todos os cantos. Fiz todos os personagens, só não fiz Jesus. Só não fez Jesus. Daqui mais um tempo ela vai poder fazer E a gente que é do Jesus. teatro e artista, a gente se ajuda e a gente está mais uma vez aí na luta com esse espetáculo para botar ele no palco. É muito difícil, mas a gente vai conseguir. E então estamos aí com outros projetos no Grupo Teatral Cauré. A gente também quer a Paixão é o grande retorno, né, ao público, modo presencial, mas a gente tem outros projetos com nossos espetáculos que nós produzimos de forma audiovisual e a gente quer levar agora para o público, né? Nós tivemos o espetáculo Cauré, o Espírito do Tempo e a Coisa do Destino, e também o espetáculo que também é uma Paixão de Cristo, mas o Rio das Amarguras, que vocês levaram para o audiovisual, né? Que deve ter sido uma audiovisual. Nós fizemos um filme em parceria experiência com o Emmanuel Loureiro, difícil. abraço Emmanuel Loureiro, e agora a gente quer retornar com ele aos palcos, já agora para o público. Que maravilha. E espero que a gente consiga até o final do ano realizar. Foi para esses que eu gravei música? Sim, me chamem para sim. cantar ao vivo. Sim, o Rio das Amarguras. E também, né, Priscila, a gente está aí querendo Sementes. retornar para o nosso projeto de Sementes Musicais, nosso querido projeto Inclusive, Sementes. obrigada. Olha, o João é coordenador do Semente junto com a Bianca. Isso. Desde 2018 eu estou longe. E olha, a importância da gente, né, e empoderando outros artistas. Criando Eu sou projetos muito de apegada espetáculo. do Sementes, mas quando foi necessário, eu tinha pessoas que eram eficientes o suficiente para ficar com ele e cuidar dele do jeito que eu cuidava. Então, a gente parou por conta da pandemia, por falta de recursos, mas vamos voltar. João, infelizmente, a gente tem que se despedir. Ó, meus projetos, né, para quem que nunca me perguntou aqui, eu vou, se Deus quiser, gravar meu álbum visual, né, que é a coisa chique do momento. É um DVD, né, gente, mas agora tem esse nome bonito. E a gente precisa levar A Voz do Rio, nosso CD aí para mais gente. Eu acho que o audiovisual ele ajuda a gente a alcançar outros públicos, né. Pretendo muito voltar a fazer shows, a gente ainda está fazendo lentamente, porque eu não aguento mais de saudade, não dá mais de fazer live, não aguento mais live. E espero que a gente aprove outros projetos, ajude outras pessoas a aprovarem seus projetos. Obrigada pelo papel que vocês desempenham nas instituições que vocês estão à frente, nos movimentos que estão à frente junto comigo, em alguns, né? Acho que nós estamos sempre no meio de alguns movimentos importantes. E dizer que, assim como vocês, existem outros artistas que fazem total diferença na nossa produção, na nossa arte santarena, que a nossa cidade realmente tem muito talento, que os nossos políticos, os nossos empresários e a população como um todo precisa ver a gente como realmente um profissional e que a gente se vê como um profissional que pode entregar um produto bonito, né? Um resultado bonito para o nosso público que nos alcança, que a gente alcança sempre com as nossas apresentações. Então, um beijo grande, Café com Preta voltou. Hoje a gente estava falando do assunto sério, né, mas com pessoas especiais, foi bem leve. E queria dizer que a gente vai falar sobre outras coisas, por exemplo, eu vou falar sobre o brega em Santarém, vai ter um dia que a gente vai trazer mulheres aqui para falar sobre a liberdade sexual da mulher, então eu já estou dando alguns spoilers de temas. E aí você pode comentar aqui embaixo no meu... Primeiro segue meu canal, Priscila Castro Cantora aqui no YouTube, segue meu Instagram, Priscila Castro Cantora. E aí também dá algumas sugestões pra gente de tema, que eu sei que vocês são muito criativos, eu tenho alguns guardados ali, que vocês responderam na caixinha no Instagram, mas é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo grande. Tchau, galera!